Boa noite a todos. Hoje, essa palestra é uma palestra de nível básico, uma palestra sobre a mediunidade na visão desse livro aqui, que é o Livro dos Médiuns. Eu vou tentar passar para vocês alguns conceitos básicos aqui sobre a explicação do que Kardec tentou fazer e tentou colocar no livro aqui. Qual que foi o método que ele utilizava para escrever efetivamente essa obra. Então, vou começar aqui com uma frase que eu vejo muito, assim, às vezes a gente recebe aqui alguém explicando assim, sou médium. Segundo o Livro dos Médiuns, no fim dele aqui, quando começa as dissertações dos espíritos, todos nós somos médiuns. Só que existe um tipo de mediunidade, ele é dividido em duas categorias, mediunidade geral e mediunidade ostensiva. A mediunidade geral é a que atinge todas as pessoas, então todo mundo é um pouco médium. Só que a mediunidade ostensiva é uma mediunidade que afeta uma pessoa de uma forma mais efetivamente, ela tem uma consciência de que uma inteligência está tentando estabelecer uma comunicação com ela. Então, como que funciona isso? A mediunidade geral, eu vou explicar aqui para vocês mais tarde, como é classificado a maioria dos médiuns gerais. Uma das coisas importantes aqui, se você especula que você é um médium ostensivo, se você tem algumas, fala assim, olha, eu vejo algumas coisas diferentes que as pessoas não veem, ou eu escuto alguma coisa que as pessoas não escutam, é bom começar a estudar, porque a mediunidade ostensiva, ela é uma missão de um processo kármico que você tem. Ou seja, quando você recebe isso, é dado para algum objetivo. E o dom que lhe é dado, isso será cobrado. Então, assim, se isso foi dado para você, é bom a gente desenvolver e procurar desenvolver isso. Como? O primeiro passo é lendo esse livro. Deixa eu passar. Uma pergunta que está escrita aqui é se eu posso me tornar um médium ostensivo? A resposta é sim. Como? Como eu falei agora, o processo kármico é importante. A partir do momento que você chega a um estágio de lucidez, pode ser que isso ocorra naturalmente. Um segundo momento aqui que eu já estabeleci, não está no Livro dos Médiuns, está no Livro dos Espíritos, é assim, a partir do enfraquecimento dos órgãos. Então, é muito comum que uma pessoa, antes de morrer, ela consiga ver algumas coisas que as pessoas que estão lúcidas não conseguem. Então, assim, a mediunidade dela, a partir da parte que ela está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, ela consegue ter uma sensibilidade diferente, é onde ocorre aqui a mediunidade ostensiva neles. Tem um caso muito interessante que eu não sei se vai dar tempo, mas isso está em outra palestra que eu já estou estabelecendo, que é alguns casos de fenômenos mediúnicos, mas isso aconteceu na cidade onde eu nasci. Eu sou de Barretos e assim, lá tem um HC. Tem um senhor que ele faz um trabalho voluntário, que assim, ele se veste de palhaço e vai no HC para alegrar as crianças, né, na parte de crianças lá, porque as crianças estão com câncer já, é triste, bastante complicado, então ele faz esse tipo de coisa. E aí ele relata isso numa TV local lá, que assim, ele teve um caso de uma seguinte coisa, assim, a criança falou para ele assim, falou, tio, tá vendo ali, ó, na porta, assim, ó, Nossa Senhora falou para mim que ela vem me buscar às 6 horas. Ele falou assim,
Ele falou, eu vou morrer. Só que não é de verdade, é de mentirinha, ela já me falou. Só que 6 horas ela falou que vem me buscar. Aí nisso ele entrou em desespero, ele falou, não filho, calma, não acontece isso não. Ele falou, não, ela já me falou, ela tá ali. Ele falou, eu olhava para a porta e não acontecia nada. Ele falou, aonde? Tá ali, ó. Eu falei, não. Quando deu 6 horas a criança desencarnou. Então assim, é um processo que ele já estava com os órgãos enfraquecidos, ele já sabia a hora que ele iria desencarnar. A segunda coisa aqui interessante de falar é, posso perder minha mediunidade ostensiva. Então, se um médium ostensivo, por exemplo, aqueles que psicografam, que tem alguma mediunidade que vai buscar esse tipo de coisa, ele pode perder isso? Pode. Como? Uso indevido da mediunidade e maus hábitos também, vicissitudes e outro tipo de coisa. Então, às vezes, por ele ter um mau uso dessa mediunidade, então o espírito ele não precisa retirar essa mediunidade ostensiva, mas ele pode ter um período que ele não tenha comunicações e depois volte ou não. Um dos casos interessantes de ver é do Carmine Mirabelli, né, que era um famoso médium brasileiro, e no fim da vida ele já não tinha mais a mediunidade ostensiva dele. Para quem não sabe, ele teve bastante fenômenos físicos, ele conseguia fazer levitação, levitar coisas, é bastante interessante o caso dele, Carmine Mirabelli. Aqui a gente começa a tratar sobre os assuntos do livro, que é a pneumatografia e pneumatofonia. O que significa isso? A pneumatografia é escrita direta, sem o auxílio do médium. Sem o auxílio do médium. Então, eu estou aqui, eu ponho o giz aqui, e ele começa a escrever, não passou por nenhum médium. Ele está escrevendo sem a... E os espíritos podem fazer isso, tá? Não é uma coisa anormal, porque se fosse anormal, Deus não deixaria fazer, tá? Então, é um fenômeno natural. A segunda coisa aqui, e essa aqui é mais comum do que essa primeira, é a pneumatofonia, que é... A gente assiste, às vezes a gente assiste algumas coisas assim, na TV, que eles falam que a casa está assombrada, que a casa está acontecendo alguma coisa, que ouve-se gritos, ouve-se ruídos, isso é pneumatofonia. Então o espírito, ele pode produzir ruídos ou vozes sem a presença do médium, sem passar pelo médium. Porque o médium, ele intermedia o espírito. Então, aqui está o espírito, aqui está o médium e aqui a comunicação. Quando a mediunidade é feita de maneira indireta, então o espírito está aqui, ele faz a comunicação para o médium e o médium volta alguma coisa, né? Seja falado, vou explicar daqui a pouquinho, mas assim, quando é escrita direta, pneumatografia ou pneumatofonia, não precisa do médium, o médium não atua, o espírito atua direto, passando a comunicação que ele quer. No caso aqui de ruídos ou vozes, é bem assustador para quem não conhece e até para quem conhece. Passando aqui, esses são os tipos de médiuns que o Allan Kardec ele tenta classificar, ele tenta fazer uma classificação para explicar quais são as categorias do médium. Então ele tenta categorizar que tipos de médiums, porque a mediunidade ela não ocorre igual para todos. Então, para quem faz parte da parcela de mediunidade geral, que é a maioria, esses são classificados como médiuns sensitivos ou impressionáveis. O que funciona assim? Então, a maioria das pessoas é assim, que é aquele... às vezes você entra, sente um cheiro diferente,
E aqui ele explica bastante isso, que quem tem uma identidade sensitiva um pouco mais avançada consegue ver que se passou, ele consegue identificar se foi um espírito superior ou inferior que passou pelo cheiro que deixa, assim, ele consegue ter a sensibilidade de fazer isso. Às vezes, quando alguém passa e dá aquela arrepio, assim. Então, tudo isso são traços de mediunidade sensitiva ou impressionável, tá? Isso é normal. A parte aqui dos médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos, eles conseguem agir de acordo com a matéria. E aí é interessante eu falar sobre isso, porque os médiuns físicos, como que eles atuam? Segundo o livro dos médiuns, quais espíritos conseguem interação pela matéria? São os espíritos que estão mais ligados à Terra do que ao plano espiritual. Ou seja, esse tipo de ação feita aqui, não necessariamente ele é feito por um espírito inferior. Porém, esse espírito ele também não está elevado bastante porque ele ainda consegue ter ação sobre a matéria. Então, quando ele começa a fazer isso, ele fala que ele fez alguns experimentos, que ele pega alguém de fora, essa pessoa vem aqui, o médium age junto com ela e aí ele toca na mesa e a mesa flutua. Que um dos casos, né, quando começou, o caso das mesas girantes. Mas os efeitos físicos vão muito além. Eu estava comentando agora sobre isso. Assim, tem dois casos bastante interessantes, que é o caso da Florence Cook, que é o com William Crook, que é a primeira que o espírito se materializa mesmo, e tem um médium brasileiro, que é o Antônio Feitosa, se eu não me engano, o nome dele era esse, e ele consegue também, ele atuou junto com o Chico Xavier, ele consegue materializar o espírito do Emmanuel. Aí o Emmanuel virou para eles, né, todo mundo ficou impressionado e falou, voltem ao trabalho, porque era o que ele fazia. O Emmanuel, ele era bastante disciplinado, então ele cortou isso, e esse tipo de fato, ele está explicado assim, não é nem muito assim, é num programa especial sobre o Chico Xavier que o Globo News fez. Então tem um relato falando sobre isso. E ele tem fotos também, é bastante interessante como é que ele pega aqui. A maioria dos médiuns de efeito físico, a explicação que o Kardec dá, eles se apoderam um pouco do perispírito do médium para conseguir fazer o efeito físico, que o efeito físico se concretize. Mas isso é passando sobre o médium. E o médium, nem sempre ele entra em transe aqui. Médiuns audientes é aquele que recebe a comunicação através de audição. Então, ele como se ele ouvisse o espírito e passasse a comunicação. Tem alguns livros que eles falam assim, que não é psicografado, é psicofonado, que é o feito por um médium audiente. Os médiuns falantes aqui, eles não são igual ao médium audiente. Então, assim, eles não ouvem o que eles estão falando. O espírito se apodera das cordas vocais do médium e começa a falar. Muitas vezes, nesse caso aqui de médiuns falantes, é a história que às vezes tem aquela sensação de dupla voz, né? Uma voz sobre a outra. Então, quando existe isso, é um médium falante que está recebendo uma comunicação de um espírito. Médiuns videntes. Não confundir com clarividência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os médiuns videntes são aqueles que têm o poder de ver os espíritos. Não quer dizer que eles possam ouvir ou falar com eles, mas assim, eles conseguem ver os espíritos no meio das pessoas aí. Os espíritos podem gesticular com ele, porém, se ele for só o médium vidente, ele não tem outros poderes para estabelecer uma comunicação mais profunda. Então, médiuns sonâmbulos, os médiuns sonâmbulos, eles explicam assim, que a maioria do sonambulismo
é feita porque o espírito ainda está em ação quando o corpo repousa. Então, muitas vezes, o seu próprio espírito se apodera do seu corpo. Então, como se fosse assim, existe a comunicação do espírito com o seu corpo através do perispírito. Quando você morre, o perispírito ele se desfaz e o seu espírito volta. Mas o seu espírito não está exatamente aqui. Ele age sobre o corpo, como se fosse uma manifestação avatárica. Porém, quando o médium é sonâmbulo, a hora que ele sai, a hora que ele repousa, né? Quando você repousa no sono, teu espírito ele não exatamente ele fica no seu corpo, então ele viaja através das experiências, ele pode ir para outros lugares, isso é provado até cientificamente, né? Tem gente que consegue sair voluntariamente do corpo, e o médium sonâmbulo ele consegue receber outros espíritos, então um outro espírito vem e estabelece comunicação. Então por isso que muitas pessoas, mesmo sonâmbulas, você pergunta alguma coisa, ele responde de fato. E o teu próprio espírito, então assim, você pode ter um caso mediúnico com o seu próprio espírito. Você pode estar em estado sonambúlico, isso é normal também aqui, e você está atuando sobre o seu próprio corpo. O que isso ocorre? Você pode responder respostas que nem mesmo você sabe, porque às vezes o espírito ele se abstém de responder informações que você não sabe porque você está encarnado, você não necessariamente deve saber disso. Médiuns curadores. Aqui nesse caso, ele tenta estabelecer aqueles médiuns que têm força para curar a pessoa de forma espiritual. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, assim, a gente já teve bastantes fatos sobre médiuns curadores, por exemplo, como o Zé Arigó, que ele recebeu o espírito do Dr. Fritz Jacobs. Nesse caso, ele era um médium curador, só que assim, o espírito se apoderava dele para fazer, então ele entrava em estado transitório, já não era mais ele que estava no comando do corpo dele. Então ele poderia ser considerado um médium sonambúlico, tá? E também um médium de efeitos físicos. Por último aqui, a clarividência. Essa parte aqui é muito pouco passada no Livro dos Médiuns. Quem dá uma extensão maior sobre isso é Leon Denis. Então, nas obras de Leon Denis tem bastante coisa sobre a clarividência, que é as pessoas que têm o poder de ver alguma coisa num futuro próximo. Então, ele tem poder de fazer previsões, de ver o futuro dele. Para quem não sabe, no caso do José Arigó, no fim, assim, quando ele estava para desencarnar, ele previu quando ele ia morrer, como ele ia morrer. Então, no fim da existência dele, os espíritos deram a comunicação de clarividência. A clarividência, não necessariamente o espírito chega e fala para você o que você tem que fazer. Ele não tem um estudo efetivamente de um espírito, de um tutor. É mais como, assim, às vezes as pessoas dormem e sonham com algumas coisas e aí vem e fala. Tem um caso também de um menino que ele não era só clarividente, ele era clarividente e tinha uma mediunidade ostensiva que sensitiva e impressionável. Então ele dormia e aí no outro dia ele ia na pessoa, assim, ele via que uma pessoa estava doente, ele ia e prescrevia o remédio. Aí na outra ele sonhava de novo, a pessoa vinha, ele via a pessoa doente, falava qual que era a doença e prescreveu o remédio. Um dia, ele foi, só que ele não prescreveu o remédio. Aí a pessoa indagou ele, falou assim, por que você não está
por que você não prescreveu o remédio? Aí ele fala assim, porque o meu médico, o meu anjo doutor não veio essa noite. Então, assim, ele recebia a clarividência aqui de quem ia ficar doente e um espírito tutor vinha e prescrevia qual que era a medicação para curar a doença desse enfermo. O livro dos médiuns aqui, ele aborda muito os psicógrafos, é o que ele mais aborda, porque o Kardec ele teve uma experiência mais ativa com psicógrafos. Desses psicógrafos, ele também tenta caracterizar quais são os tipos de psicografia. Então ele começa aqui com a mecânica, que é o espírito toma a pessoa e a pessoa escreve. Tem o intuitivo, então a pessoa tem intuição, então o braço dela começa a ser tomado e ele começa a escrever o que a intuição dele lhe dá. Então esses dois aqui são muito fortes, então a pessoa entra em transe aqui. Nesse terceiro, que é o semimecânico, esse é o mais comum. Funciona mais ou menos assim. Vem aqui, a pessoa começa a ver e aí ela começa a ver o sinal do que ela precisa escrever. Então é como se tivesse mais ou menos como aqueles teclados que acendem as luzes e você vai apertando assim as teclinhas. Então o espírito ele vai mostrando o que a pessoa tem que escrever e ele vai escrevendo as letras efetivamente. O quarto aqui, que é o inspirado, médium inspirado, ele é uma categoria do médium intuitivo. Só que o tipo de comunicação que vem aqui é bem menos incisiva. Então a pessoa ela tem uma dificuldade maior de entender o que exatamente é para ela fazer aqui. E esse de pressentimentos aqui é a categoria mais rara deles aqui. Algumas coisas, ele é relacionado com a clarividência. Então alguns tipos de fatos eles são demonstrados para ele um pouco um futuro próximo e ele tenta escrever isso. Muito raro de acontecer isso, pelo menos na época aqui do Allan Kardec, que ele estava fazendo esse tipo de pesquisa. Como ter certeza da identidade dos espíritos? Não tem. Por quê? Quando Kardec fez, eu vou passar um pouco sobre a história aqui rapidinho, porque o meu tempo já estourou. Quando Kardec fez esse estudo, como que ele fazia? Ele era um professor, então ele chegou, um amigo professor dele falou assim, olha gente, a gente tem um grupo de estudo aqui de magnetização. Você quer vir? Eu quero, vamos lá. Aí ele foi. Nesse tipo de grupo, então ele começava a estudar, e nesse tipo de grupo tinha uma pessoa no grupo que era um médium. Então ele entrava em estado sonambúlico e começava a ter comunicações inteligentes. Então foi a partir daí que ele fez isso. E aí como que ele tinha certeza aqui? Porque no fim, aqui no livro dos médiuns tem de São Luís, Santo Agostinho, até Jesus aparece lá, mas aí depois é desmentido. Como que ele faz assim? Como que ele faz isso? Ele tinha um grupo de pessoas, e aí, a partir de como o espírito falava com ele, ele falava, não, isso pode ser verdade ou não. Mas certeza absoluta, falava assim, não, eu estou vendo esse cara, é certeza, não é. Por que isso? Porque os espíritos, quando você chega quando você é um espírito e está num círculo de espíritos, é mais ou menos como se você estivesse na sua família. Então, quando assim, a gente está trabalhando, seu chefe tem uma reunião para fazer e ele não pode ir. Aí ele pega, o que ele faz? Designa alguém e alguém vai lá e fala no nome do chefe. Não é assim? É mais ou menos aqui da mesma forma. Então, assim, mesmo que seja a pessoa, ele assina como São Luís, pode ser alguma pessoa que estava no círculo de São Luís
Então, Luiz chega e fala, ó, você pode ir lá para mim e passar a informação. E quando você é um espírito também, tem a parte da dissonância de pensamentos. Então, você está meio interligado a eles. Não é que você divide isso, mas você passa, então, o espírito que veio aqui se comunicou com o círculo que está lá, que normalmente, assim, o círculo que eu estou falando é assim, seus amigos aqui, seus pais, seus familiares, esse é seu círculo, tá? Então, ele vem e designa aqui. Então, não tem como você ter a identidade 100% do espírito. É a partir, assim, da clareza do que ele falava, da comunicação que ele gerava. Então, quando ele fala sobre São Luís, ele fala sobre Chateaubriand. Quando ele fala sobre Fenelon, ele fala assim, ó, pela comunicação que foi dada, não parece que é Fenelon que falou, porque ele era um homem muito esclarecido. Então, pode ser que não seja. E a mesma coisa de Jesus Cristo. Ele chega lá e fala assim, ó, pode ser, mas não tem certeza de que é. Tá claro isso? Uma outra coisa aqui é, posso receber dinheiro por ser médium? A resposta é sim, pode. No livro dos médiuns fala isso. Porém, é um fato bastante complicado de estabelecer, porque é o seguinte, se eu sou, assim, o cara é médium e ele está fazendo uma missão, ele não recebe para isso, ele não tem dinheiro para cumprir essa missão. Então, se alguém oferecer, é válido, porque ele tem que cumprir essa missão, então ele pode. E se o espírito também, o tutor dele, não repreender, porque se o espírito repreender, ele não pode fazer. Agora, aquelas pessoas que falam assim, o espírito está pedindo dinheiro, né? Não sei, o espírito falou que você tem que receber, esse tipo de coisa, é feita por uns espíritos que ainda estão ligados à matéria, então não são espíritos superiores, são espíritos que estão inferiores. Para o nosso caso aqui, para as missões que tem, isso é inválido, tá? Não é válido esse tipo de coisa. Tinha mais uma coisa para eu falar. Sobre essa parte. Fugiu. Mais uma última coisa aqui que ele fala sobre isso, sobre dinheiro. Eu esqueci, gente, desculpa. Eu estava na ponta da minha língua aqui. Ah, tá. É uma das coisas assim que, quando Kardec está fazendo essa pergunta, acontece um fato que eles têm que fazer, porque assim, o espírito pede dinheiro para ele, mas não é para o espírito. Ele era um marinheiro, então ele vai e fala assim, ó, eu estou devendo para o meu capitão umas 6 moedas de ouro, uma coisa assim. Então ele prestou serviço, o capitão emprestou dinheiro para ele acabou falecendo antes, acabou desencarnando antes de salvar essa dívida. Então ele pede para o Kardec e para os outros pagar o capitão. Isso pode ocorrer, mas ele não pediu dinheiro para ele, era uma dívida que ele tinha com outra pessoa e os outros fizeram se puderam, né? Então o Kardec foi lá, fez uma vaquinha e pagou o capitão. Por último aqui, só estou terminando aqui uma frase que o Filipelli, do programa Transição, fala, eu acho bastante interessante, que é a parte do meu aqui, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Há um ano atrás, nós começamos essas atividades aqui. Não sei se vocês se lembram disso, mas já faz um ano, né? E o Renan começou a trabalhar ali no som, né, Renan? E eu falei, Renan, vai ouvindo as palestras e você vai preparar uma, né?
É a primeira vez que ele fala em público assim. Então, durante esse ano ele leu muito, ele estudou bastante, e eu falava, e aí? Ele, estou estudando. Aí a semana passada ele falou, acho que eu estou pronto. E pelo jeito que sim. Ele falou sobre Kardec, que é básico. A única coisa que eu quero deixar clara é que não é para ninguém montar uma tenda e se falar que é médio para ganhar dinheiro, porque não é esse o sentido, o financiamento é quando você tem uma instituição, não é o uso da mediunidade em si, mas é o trabalho da pessoa, Então tem que deixar bem claro que não é porque você é médium que tem que receber, pelo contrário, eu acho que nós acreditamos que o recebimento vem de outra forma, não financeiro, Só isso. Muito bem, Renan, parabéns. Está vendo? É o esforço de cada um, de se transformar, de a gente estudar e de a gente aprender, Então vamos nos concentrarmos agora, vamos nos prepararmos para o passe.